calendário nos mostra, né? Contagem regressiva para o último mês do ano. Dezembro já está aí, há um espirro. Isso mexe com você? Porque bate uma certa agonia, assim, né? De pensar, bom, eu não consegui fazer tudo que eu queria ou precisava. E aí você tem a sensação de que não fez absolutamente nada. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. E a nossa conversa dessa sexta-feira, para sossegar seu coração, é sobre esse sentimento, porque dá para lidar com ele. E aí nós convidamos o psicólogo, ele também que é professor de filosofia, Roberto Souza, que está com a gente aqui no Você. Mais uma vez, obrigada, viu, Roberto? É um prazer, é uma alegria estar com você, com o seu público, e é muito bom. Então, ele está assim, né? Alegre, está sorridente, mas eu vou te dizer. Parece que agora bate aquela sensação assim, não consegui fazer absolutamente nada. Isso é normal? É a síndrome do fim do ano, Roberto? Sem dúvida nenhuma, todos nós vivemos esses desafios. E quando a gente chega nessas datas limite, essas datas especiais, esses desafios tendem a chamar uma atenção maior, porque, afinal de contas, nós fazemos muitos planos, muitas vezes temos muitas metas, não é? E a grande questão é a gente saber como reposicionar a nossa mente diante desses desafios que a gente não conseguiu vencer. Então, essas frustrações, elas são muito normais. Agora, tem como a gente tentar transformar essa frustração, essa decepção em uma experiência? Encarar esses desafios? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, que é o alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia, é uma frase muito famosa, né? Aquilo que não me mata só me torna mais forte. Então, seria muito importante a gente tentar buscar compreender o seguinte: vivemos num mundo, né, Mônica, de desafios constantes. Informação muita informação, né? Muitas transformações, né? E, claro, estabelecer metas é muito importante. Por quê? Porque a gente se anima, a gente, de alguma forma, se sente mais vivo, não é? Agora, o fato de não conseguir realizar, não tem problema. Não tem problema por quê? Porque se nós entendermos que são experiências e que a gente pode encontrar nessas experiências exatamente onde foi que nós não conseguimos, aprender com aquilo e agora buscar novamente, numa próxima etapa, de repente o quê? Uma meta mais viável. De repente nós fizemos um plano, estabelecemos uma estratégia, não estabelecemos um prazo adequado, não depositamos a energia suficiente, às vezes colocamos coisas muito além das nossas capacidades. E às vezes o ano trouxe outros caminhos que me impediram de cumprir esses planos. E aí o mais interessante nessa sua fala, Mônica, que eu acho que ela é muito oportuna, é entender isso, porque sabe aquela frase, né, que os antigos diziam muito, né? Nós fazemos planos para a vida e de repente vem a vida e faz planos para a gente. Exato. De modo que, e isso também não foram necessariamente metas, mas foram situações que de repente nos trouxeram vivência, nos trouxeram enriquecimento, porque nós temos uma tendência de olhar só o lado negativo. Exatamente, o nosso olhar só vai para o pesado. Tem aquela imagenzinha que eu acho muito interessante para a gente perceber esse nosso lado mais otimista ou mais pessimista, né, Mônica? Por exemplo, o copo está no meio, né? Como é que é? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Exatamente. Eu prefiro entender que ele está meio cheio. Porque, veja, se nós sabemos que a vida traz os seus desafios, se nós entendemos que cada vez mais o mundo apressado, o mundo... Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Você já deve ter ouvido falar do conceito de modernidade líquida, né? Nós vivemos tempos líquidos, nada dura mais. E o fato das coisas não serem mais estáveis, por exemplo, a família não é mais a mesma, ela já se transformou sobre vários aspectos, o trabalho já não é mais o mesmo. Então, diante desse mundo de mutações, onde tudo dura 15 minutos, né? Antigamente falava, né? Se vira nos 30 ou 15 minutos de fama, é tudo que você tem, não é? Por quê? Porque a todo momento, então a gente às vezes se sente um pouco perdido nesse processo todo, confuso. Né? Então, por isso que é muito interessante a gente buscar metas, não é? Vamos tentar então entender o seguinte, olha,
tá bom, chegou o final do ano, não consegui realizar muita coisa que eu gostaria. Então agora vamos fazer toda uma análise, toda uma reflexão muito honesta, muito sincera conosco mesmo, e vamos agora buscar novas metas, mas dentro de uma perspectiva e de um período mais curto, entendeu? Fazer coisas a longuíssimo prazo não vão resolver. Aquela coisa assim, para o ano de 2025 eu quero... Não. O que eu quero para janeiro? O que eu quero para domingo? O que eu quero para domingo? Exatamente. Isso é algo que se torna muito importante, até para a gente poder, então, ir compreendendo que esse esforço e que a gente estabelecendo pequenas metas... Eu trouxe um livro aqui. Pode pegar, eu gosto muito da gente a gente também buscar adora literatura, livro. né? Eu sou apaixonada, inclusive tenho os meus amigos lá da leitura, um beijo para eles. Esse B.J. Fogg, ele Posso é um autor... Claro. Obrigada, Roberto. Ele é um autor muito renomado e ele tem essa proposta muito interessante. Micro-hábitos. Ora, micro-hábito significa dizer o seguinte, o hábito, né, ele é algo que você atinge a partir do exercício. Agora, não adianta você querer estabelecer hábitos de uma maneira muito rápida ou hábitos ou situações que sejam inalcançáveis. Então, deixa eu fazer a coisa ficar mais simples. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, que eu decidi que eu vou precisar fortalecer a minha musculatura, preciso de massa magra. Aí eu comprei uns pezinhos, né? Aqueles pezinhos e tal, e vou começar a fazer o exercício. Aí eu não posso imaginar que eu vou começar assim, eu vou começar fazendo 30 por dia. Não, 30 não. Hoje eu vou começar com 1. Mais um, Roberto? 1. Tá ótimo, 1. Amanhã eu faço 2. Depois da manhã eu faço 3. E assim a gente vai incorporando, porque senão a gente não consegue. Essa é que é a grande verdade. Querer o todo, querer tudo, não vai. Você sabe, eu vou trazer um exemplo, eu não sei se ele está assistindo, mas eu tenho um grande amigo, né, que é o Bento, ele é casado com a Regina, minha amiga também, e ele começou isso, ele sempre gostou de natação, mas ele sabia que ele não ia voltar para a natação nadando 1000 metros. Então ele começou com 25 e foi gradativamente até ser né, exímio nadador, como ele é. É isso, né? Isso. Entender que você precisa ir passinho por passinho. Passinho por passinho. Um colega meu me convidou para a meia maratona. E meias maratonas, se não me engano, são 21 quilômetros. 21 e um quilômetros, pouquinho, né? Aí eu disse assim para ele, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos ali no Parque do Sabiá dar uma volta, o que você acha? Que tal? Eu acho que eu consigo fazer isso com você. Porque, por enquanto, os 21 não é uma meta. Não há como eu atingir isso agora nas minhas condições. Você falou no começo da nossa conversa de viver essa experiência, até porque eu imagino trazer um pouco mais de conforto para a nossa alma desassossegada. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma pausa aqui. Você pode participar, tá? Mande aqui sua mensagem para o Roberto, ele que é psicólogo, professor de filosofia, e está trazendo para a gente a possibilidade de vivermos uma experiência diferente esse ano. Porque todo ano é a mesma coisa. A gente sofre, né? A gente fica com raiva, a gente não gosta da gente nessa época do ano, que acha que não fez nada, enfim. Então participe, 998-97000, nosso WhatsApp, lá no nosso canal do YouTube também, tá? Já volto com você, Roberto. Hoje a gente está conversando sobre a síndrome do fim do ano, essa angústia que vem de repente perceber que não conseguiu fazer muita coisa, né? E aí a gente acaba entrando num processo de tristeza, de angústia, o que não faz muito bem. E quais os planos que você fez para esse ano e que ainda não conseguiu tirar da sua lista, pôr em prática? Confira agora o que nos contaram a Kênia Santos e a Vitória Ribeiro. Entrar na academia. Não consegui, né? Mas esse ano agora já está nos projetos aí da gente fazer uma academia, né? Para dar uma melhorada. A gente tenta buscar melhorias, né? E essa é uma coisa que eu acho que eu tenho que estar buscando para mim. E vai ser isso aí em 2025, se Deus quiser. Por incrível que pareça, tudo que eu planejei esse ano deu tudo certo, foi tudo certinho, graças a Deus. E é isso. Foi acontecendo naturalmente? Foi. Alguns planos da faculdade, outros pessoais, outros de trabalho também, tudo funcionou muito bem. É interessante essas duas queridas nossas, né? Fluiu, tinha que ser o que foi, tá tudo certo. E a outra querida lá que falou da academia, ela aceitou que esse ano ela não conseguia fazer. Essa aceitação faz parte do processo também para ficar menos pesado? Mônica, essa aceitação ela é muito importante. Ela é muito importante porque nos dias atuais, o que a gente percebe?
a gente tem visto, e isso eu vejo nos meus alunos, vejo desde dos meninos bem novinhos, uma dificuldade de lidar com a frustração, uma dificuldade de lidar com a perda, com as perdas que elas são naturais na vida de qualquer um de nós, a dificuldade de lidar, portanto, com aquilo que se diz não, né? Quando ouvimos um não, nós temos muitas dificuldades com isso, não é? Então, daí, é muito importante a gente entender, a gente se aceitar, a gente entender que nós temos medos, ansiedades, temos fraquezas. Eu trouxe um outro livro, que é um best-seller bastante conhecido, desafiador da esse Brené livro, Brown, né? Mas que fala uma coisa que é muito importante. Nós somos imperfeitos e está tudo bem. Por exemplo, quando a gente atende um paciente e a gente vê que ele está com dor, que ele está com sofrimento, qual é a primeira coisa que a gente deve conversar com esse paciente? Dizer para ele, não fica assim, não, o que é isso, a vida é bela. Não, ele está no momento dele, ele está no momento da dor dele, a dor tem que ser vivida, ela tem que ser experienciada. Nós temos que entender que ela é um processo da nossa vida. O problema não é ter problema, o problema é quando nós só nos fixamos nele, né? Eu gosto sempre de usar uma imagem, Mônica, muito simples, que é o seguinte, imagina que a nossa mente, né, é uma cidade com árvores imensas, uma cidade bela, uma cidade florida, só que a gente está encalacrado ali naquela ruazinha sem saída, que está sujinha, né, e tal, e a gente não percebe que existem avenidas vastas, porque nós nos travamos ali naquela situação. Então, é muito importante a gente passar por esses processos. Olha, primeiro, estou chateado, igual você disse a sua amiga, né? Pô, estou com uma sensação ruim. Viva essa situação, aceite isso, porque a dor, ela é parte do nosso processo. Ela ensina demais, não é verdade? E a partir dali, né, a partir daqueles momentos, agora vamos tentar ressignificar, vamos tentar encontrar onde a gente pode aprender com aquilo, o que eu posso, porque alguma coisa de aprendizado e alguma coisa eu posso trazer para começar uma nova etapa. Aprender que eu tenho as minhas vulnerabilidades, né? Lidar com isso, porque existe muita pressão. Cobrança, inclusive nesse mundo de redes sociais, né, Mônica? Exatamente. Onde todo mundo é feliz, imensamente feliz. E não é assim, né? A gente sabe que a vida real, ela é feita a todo momento de desafios, de dificuldades. A vida parece uma montanha-russa. É uma Nunca estive numa, não, mas é mais ou menos isso, não é? Com certeza. Você sabe que a Eugênia, que fez o bolo de fubá, que eu te contei, né? Ela passou por um ano bem difícil, mas ela falou, olha, eu tive vitórias, tive bênçãos, tive desafios, e ela trouxe uma palavrinha que eu gostei, tentar outra vez. Na verdade, é uma expressão, mas ela trouxe o verbo tentar. Para ressignificar, esse verbo combina? Muito, muito. E se nós conseguirmos tentar colocar isso numa dimensão um pouco mais ampla, vamos viver os processos, vamos acompanhando esses processos, vamos entender que as metas, né, que não foram realizadas, então... Mas elas são parte do processo da nossa própria vida, o processo da nossa aceitação, o processo também de nós estarmos nos conhecendo um pouquinho melhor, inclusive assumindo as nossas fraquezas, assumindo as nossas deficiências e sendo muito franco e honesto, muitas vezes, conosco mesmo. Porque uma coisa que acaba atrapalhando muito é que a gente está sempre tentando culpar alguém. E aí a gente nunca vai conseguir resolver os nossos problemas, entendeu? Aquela coisa assim, eu não consegui ir para a academia, mas porque meu trabalho deu muito trabalho. Eu não consegui fazer dieta, porque afinal de contas, tá tudo caro. Lá na minha família está todo mundo vivendo muitos processos difíceis, então eu não consigo fazer dieta. Então, na verdade, é essas coisas que nós vamos precisar fazer uma avaliação um pouco mais sincera conosco mesmo. Até que ponto eu estou depositando no mundo, nas pessoas, as coisas que eu posso fazer. E aí entra aquilo que eu disse. Quando vamos fazer as metas, vamos estabelecer metas razoáveis e com um prazo em que a gente consiga. Vou dar um exemplo, né, Mônica? Vamos fazer exemplos. A coisa... Eu adoro histórias e adoro exemplos. Vamos lá. Eu falo assim, eu vou fazer uma dieta então, que eu vou comer só 200 calorias por dia. Quando você já viveu isso várias vezes e viu que não deu certo, que tal se você falar assim, por exemplo, essa semana não vou colocar açúcar na boca. Pronto, vou tirar o açúcar essa semana. Você está estabelecendo a data,
você está estabelecendo uma coisa muito objetiva, muito clara, muito específica. Porque, sabe, não tem muito o que errar, vamos dizer assim. É o açúcar. Então, eu não vou comer o chocolatinho, né? Vou passar longe lá da bomboniere lá da sua amiga lá. eu vou tentar, né? Mas eu vou tentar. E é tão curioso, né, Mônica? Porque quando você consegue essas pequenas vitórias, a gente se sente tão bem. E, por exemplo, limpar, a gente não imagina, não sou médico, mas eu já vivi essa experiência de passar uma semana sem o açúcar. Um amigo meu esses dias também viveu essa mesma experiência. Ele ficou absolutamente espantado com que o corpo dele se transformou. Em uma semana. Sem o açúcar, né? Sem o açúcar. Posso trazer uma amiga nossa, Por favor, a Irene? Ela está acompanhando aqui. Ela falou, Mônica, como é que a gente faz para esquecer coisas ruins? Porque o ano pode ter trazido coisas ruins. Esquecer o caminho? Não, esquecer não é o caminho, mas a gente tem que ser, de novo, bastante sincero com os nossos sentimentos. E muitas vezes, Mônica, quando você fica brigando muito com algo, por exemplo, vamos supor, a sua amiga aí, eu acredito que possa acontecer com a Irene, acredito que possa acontecer com a Irene, ela fica martelando isso, e ela se sente mal por martelar isso. Ela fica assim, não, eu estou pensando nessas minhas frustrações, que pessoa ruim que eu sou, que eu fico o tempo todo rememorando isso. Esse é o problema. Não se culpe, não se puna por isso. Se veio aquele pensamento, se veio aquela lembrança, receba, acolha. E ao mesmo tempo, à medida que você vai acolhendo, não existe outro caminho melhor para a vida. Eu sou um otimista incorrigível, Mônica. Vamos buscar preencher. Sabe aquele negócio assim, ó? Um amigo meu, muito querido, dizia assim, um mantra. O que não pode ser resolvido, resolvido está. Aquilo ali não dou conta ainda. Então deixa ali quietinho. Eu vou fazer outras coisas, eu vou preencher a minha vida de bênçãos, de atividades, de coisas que possam me enriquecer minha alma. Eu vou encontrar aquela amiga querida para tomar aquele café delicioso naquela cafeteria que é um luxo, que é uma maravilha. Aí eu vou me deliciar. Eu vou viver, eu vou me permitir colocar coisas novas. Que eu vou me fortalecer, né, Mônica? Para conseguir lidar com aquelas dificuldades todas. Eu adorei essa nossa conversa. Já acabou? Já. Acredita nisso? Tão rápido, tão boa, tão necessária e que traz, eu acho que, sabe, muito desse alívio que a gente quer para o final do ano para curtir tudo que virá. E vamos curtir. Né? Muito obrigada. Eu te agradeço muito. Muito obrigada. Multa gelada. Muito obrigado a todos. Esse é o professor Roberto Souza, ele que é professor de filosofia, psicólogo. Claro, vai voltar com a gente aqui no Você. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. E claro que a gente continua conversando com você. Quais são os planos que você fez, não conseguiu? A gente vai ouvir agora, a gente vai prestar atenção agora nos depoimentos da Ana Paula Batista e da Marta Rocha. Eu tentei, né, no começo do ano, montei uma lojinha pra mim, eu acho que foi em fevereiro, não deu muito certo, foi até no meio do ano, tipo, tava fluindo bem, aí depois teve alguns imprevistos, eu acabei interrompendo, mas eu não desisti do meu sonho. E agora deixa eu ver quando foi, meu Deus, tá com uns 3 meses aí atrás, eu consegui comprar meu carrinho, desisti do meu sonho da minha loja, mas consegui comprar meu carro, mas minha vontade mesmo era viajar pro meu estado, que já tô 3 anos aqui em Uberlândia e não deu certo. Mas eu creio que no começo do ano que vem eu vou lá. Esse plano vai continuar em 2025? Vai sim. Olha, o plano que eu tinha feito em janeiro era viajar esse ano para o Nordeste, mas foi um ano especialmente difícil financeiramente. E não consegui, mas o ano que vem eu conseguirei. O plano continua, né? Continua, claro, sempre, sonho sempre, né? Isso é isso, sonhar sempre. Muito obrigada por vocês compartilharem conosco, tá?